Eu queria convidar você a abrir comigo lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32. Mateus capítulo 10, a partir do 32. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Você que tem Bíblia, Mateus 10, 32. Acharam, igreja? Está aí. A palavra do Senhor diz assim. Preste atenção que essa palavra é algo assim muito tremendo nas nossas vidas. A gente tem que absorvê-la. A palavra do Senhor diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. 33 diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar uma vez mais, pedir ao Senhor que possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Nós precisamos da revelação de Deus. Nada podemos sem ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, eu me prostro diante da autoridade da tua santa palavra. Eu reconheço que nada posso, nada podemos, Senhor, sem o Senhor. Nós precisamos da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos dando esclarecimento, nos dando bom entendimento, boa compreensão da tua vontade sobre as nossas vidas. Eu peço por cada um que o Senhor trouxe aqui, Pai. O Senhor nos conhece pelo nome, pelo sobrenome, o Senhor sabe o nosso endereço, o Senhor sabe a condição que muitas vezes chegamos até aqui. Pedido nosso, Senhor, que o Senhor venha com a tua poderosa palavra sobre nós, trazendo que a tua vontade, Senhor, seja clara, Senhor, nos nossos corações. Abençoa esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Nós estamos trabalhando já há algum tempo e nós estamos falando sobre lançar os fundamentos, né? Nós embasamos essa série de mensagens na ideia e na concepção que Deus, Ele é o único que pode edificar. É o Senhor que edifica. Nós nos lembramos do Salmo 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guarda a cidade, na verdade, em vão vigia os sentinelas. É o Senhor que edifica as nossas vidas. Quando você vai lá no Novo Testamento, né, no livro de Pedro, fala assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. O Senhor está edificando. Amém, igreja? Amém. O Senhor não edifica nada sem fundamento. O Senhor não edifica nada sem que Ele primeiro trabalhe, né, os fundamentos, para que nós possamos entender que Ele faz tudo com propósito. Tudo que o Senhor faz, Ele faz com um propósito determinado, claro. Quando nós falamos a semana, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, nós falamos sobre fé. Depois nós falamos sobre arrependimento. Depois nós falamos sobre graça. Depois, né, nessa noite, nós vamos falar sobre a boa confissão. Vamos falar sobre confissão. O que é isso? O que tem a ver esses temas? São coisas basilares, coisas que são bases na nossa caminhada com Deus. Sem fé, né, é impossível agradar a Deus. Fala lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6. É base, é coisa que nós não podemos nos esquecer, né? A nossa salvação vem pela graça mediante a fé. A Bíblia fala que isso não é dom, né? não vem de homens, mas é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Então são bases, são coisas que nós cultivamos. Primeira palavra de Jesus, a primeira mensagem, a primeira proclamação do Evangelho em público, Ele vem e chama o povo ao arrependimento. Ele fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então são coisas que a gente não pode abrir mão, a gente não pode se esquecer. E com certeza o tema que nós vamos tratar nessa noite é algo que também a gente não pode tratar, né, de forma secundária. É algo primário, é algo básico na nossa caminhada com Deus, que é a confissão. E aqui esse versículo maravilhoso que nós acabamos de ler, mas que chama a nossa atenção,
porque ele fala justamente isso: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu, Jesus falando, eu o confessarei diante, do meu Pai que está no céu. Aqueles, porém, que me negarem, aqueles que não, me confessarem diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então acho que vale a pena a gente prestar atenção naquilo que Jesus está falando e está querendo trazer para nós nessa noite. Nós falamos muito, verdadeiramente, não sei se você já pensou nisso, mas quantas palavras nós falamos diariamente? Há um tempo atrás foi feita uma pesquisa e calculou-se que um homem, uma mulher, ele costuma falar em média 16 mil palavras por dia. Se bem que alguns falam mais, né? Eu não ia falar não, mas alguém já falou. As mulheres parece que falam um pouco mais, né? Dizem que fala entre 16 a 20 mil palavras por dia. Se você multiplicar isso por 7 dias, vamos calcular por baixo, 16 dá 112 mil palavras por semana. Se você for multiplicar isso por 365 no ano, nós falamos em média 5,7 milhões de palavras por ano. É muita coisa. Nós falamos muito e, de fato, as palavras, elas têm consequências. As palavras que nós falamos, elas não são palavras que são julgadas ao vento, elas têm consequência. O Provérbios 18 diz assim: a morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Está lá em Provérbios capítulo 18, a partir do 21. Então, as nossas palavras, aquilo que nós falamos, com certeza, elas trazem consequências. E as palavras, talvez a gente nunca pensou dessa forma, mas as palavras, elas podem ser subdivididas em diferentes categorias. Ou seja, tem palavra de todo tipo, diferentes classes, diferentes tipos de palavras, diferentes grupos, Tem palavras que nós falamos durante o dia, durante a nossa vida, que são palavras de ânimo, mas às vezes nós falamos sim palavras que desanimam. Tem palavras que nós falamos que às vezes são palavras críticas, às vezes nós falamos sim palavras que são de elogio, palavras de incentivo. Tem palavras que nós falamos que trazem um grande peso, mas também, pela graça de Deus, às vezes nós falamos palavras que são edificantes. Infelizmente, às vezes nós falamos palavras que destroem, palavras que jogam para baixo, mas pela graça do Senhor, às vezes nós falamos palavras que consolam, que edificam. Nós, às vezes, soltamos aí cada uma que traz dor, Cada palavra que parece que dói mais do que uma facada, traz dor naquele que ouve. Mas pela graça do Senhor, às vezes nós trazemos sim palavras de alívio, palavra de consolo, palavra de força. E nós, em Cristo Jesus, esse deve ser o tipo de vocabulário, tipo de palavras que nós devemos falar. Mas, quando se trata disso que nós estamos tratando nessa noite, que é confessar, é trazer algo, se você for na definição da palavra, é o ato de expor, é o ato de revelar, é o ato de admitir algo, de trazer para a luz algo que talvez as pessoas não saibam. Então você está confessando, você está falando isso. A ideia, às vezes, ela na nossa mente, ela traz talvez um peso, porque a gente pensa em confessar algo que a gente fez de errado. Então a gente talvez já tem um pré-conceito contra isso, fala, não, confessar é ruim e isso não é legal. Mas quando você começa a analisar a palavra do Senhor, quando você vê o que significa, é algo que não pode fazer, que não pode faltar no nosso vocabulário. Nós devemos aprender, nesse grupo de tantas palavras, de tantas coisas que nós falamos durante o ano, durante a semana, durante o dia, nós devemos aprender a falar e confessar algumas coisas. Confessar é o quê? É trazer à luz muitas coisas que estão, talvez, em trevas, coisas que estão escondidas, coisas que estão ocultas, e nós trazemos a realidade. E quando nós examinamos, quando você tiver a oportunidade, eu queria convidar você a examinar as Escrituras, você vai ver que tem 2 tipos de confissão na Bíblia, que a gente começa assim, claramente conseguir discernir entre um e outro. Primeiro, é essa bem óbvia, que é a confissão dos pecados, por causa dos pecados.
a palavra do Senhor diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá aí, ó, se confessarmos. Então tem que confessar, tem que sair para fora, tem que abrir a boca, né? Isso faz-se para quê? Para que nós possamos ser perdoados por Deus, né? Para que nós possamos ser, né, purificados de toda injustiça. Nós não podemos confessar pecado às pessoas, talvez, como, né, fazíamos antes, esperando que, né, possa haver perdão. Na verdade, quem perdoa é Deus. Mas a palavra do Senhor também diz o seguinte, que nós devemos confessar os nossos pecados, né, uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejam curados. Essa palavra está lá em Tiago, capítulo 5. A partir ali do versículo 16, fala justamente isso, para que nós possamos ser curados. Então nós confessamos a Deus para que nós podemos ser perdoados, e nós confessamos um para os outros para que nós possamos ser curados. Tem tanta gente que anda com peso, com cargas, com dificuldades na sua vida, porque talvez não entendeu isso, que isso é um princípio espiritual que nós devemos não somente aprender, mas praticá-lo, e isso começa a trazer cura sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem crê dessa forma? Amém? Confessai os vossos pecados um para com o outro, para que para que nós possamos ser curados. Como é bom quando a gente, faz algo, a gente erra com alguém, a gente está carregando um peso sobre as nossas vidas, parece que a gente que tem uma sobrecarga, mas quando você, recebe coragem da parte do Senhor, graça da parte do Senhor, e você consegue chegar diante dessa pessoa e falar assim, ó, errei contra você, pequei contra você, você me perdoa? Imediatamente, é algo assim que, é um milagre que acontece. Imediatamente o peso vai embora, a carga cai no chão, todas as acusações do diabo sobre a sua vida, a sua mente, tudo isso começa a desaparecer, porque você cumpriu algo que a palavra nos ensina, você tomou, coragem e graça, achou graça diante de Deus e fez o que a Bíblia manda fazer, e um peso ele cai por terra imediatamente. A palavra é real. A palavra, ela é prática na nossa vida, não é algo que você talvez lê, não, isso é para que você possa praticar na sua história, na sua vida. Você que talvez aí, brigou com o esposo, brigou com a esposa, ou você tem uma irmã lá no Brasil que você não conversa há muito tempo, um irmão, um tio, um avô, um amigo, uma pessoa que era importante na sua vida e alguma coisa aconteceu e ficou aquele clima meio pesado. Quando nós conseguimos, chegar e confessar e falar assim, eu pequei, mas pastor, eu não pequei. Geralmente os irmãos vêm conversar, as irmãs, a gente fala assim, se você reconhecer, esse peso vai sair, essa condição vai ser revertida, você vai ver graça da parte de Deus quando isso acontecer na sua vida. Gente, não tem como não acontecer. Se você sente algo, o seu coração está pesado com alguém, experimente, prove a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, obedeça o que a palavra do Senhor fala, e você vai ver na sua própria vida que isso vai ser completamente dissipado, isso não vai mais te atrapalhar na sua caminhada. A gente às vezes encontra com pessoas com 10 anos, 20 anos, trazendo uma carga pesada, um peso. Por quê? Porque nunca confessou, a Deus aquele pecado, ou nunca, teve a oportunidade de conversar com aquele irmão ou com aquela irmã e confessar, ó, fiquei magoado com você, aquele dia, aquilo aconteceu na minha vida, isso fez mal para mim. A pessoa vai carregando aquele peso na expectativa que o tempo vai trazer cura. O que traz cura, na verdade, na sua vida e na minha vida, é Deus, é o Espírito Santo que traz o bálsamo renovador, que tira tudo aquilo que não devemos carregar. Então, a palavra do Senhor é bem clara, lá em Provérbios capítulo 28, diz assim, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Não é de vez em quando, talvez uma vez ele consiga, não, a palavra é bem enfática, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa, olha de novo a palavrinha, aquele que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia da parte do Senhor. Então é Bíblia. Se a gente tomar coragem de fato e fazer e cumprir, e obedecer o que a Bíblia diz, nós vamos prosperar, nós vamos conseguir de fato o favor do Senhor.
Mas o confessar é importante, né? Agora, olha o que a palavra do Senhor diz. Quando, lá no Salmo 32, nós não vamos ler por causa do nosso tempo, mas a palavra diz que Davi, ele pecou, ele fez o que era mal diante do Senhor. E ele faz uma declaração muito importante, ele fala assim: enquanto eu me calei, né, envelheceram os meus ossos. Mas quando ele foi confrontado, ele confessou aquilo, veio vida, e a vida daquele momento em diante, ele conseguiu, né, sair daquela condição tenebrosa que ele se encontrava, aquele lugar que ele estava de envelhecer os ossos. A linguagem é muito forte, ou seja, estava acontecendo algo na vida dele. Ele não conseguia prosperar, ele não conseguia andar na vida dele, porque algo estava pesando dentro dele. Ele tinha pecado contra Deus, ele não tinha confessado, ele tinha escondido, ele tinha encobertado aquilo, achando que talvez o tempo, né? Ele tratou de fazer, né? A gente sabe da história, ele fez várias coisas para encobertar, e um abismo gera outro abismo, né? Tentando fazer tudo segundo os seus conceitos, aquilo que ele achava que era melhor. A vida dele começou a ficar de mal a pior, e nós vemos as consequências, o que aconteceu na vida de Davi. Porém, irmãos, infelizmente a gente tem visto isso, pessoas muitas vezes doentes dentro da igreja, porque elas não conseguem confessar. Elas não conseguem abrir os lábios, elas não conseguem, talvez por orgulho, talvez por vergonha, talvez por outras coisas que aconteçam, as pessoas se fecham. E a gente vê os anos passando, essa pessoa andando, mas sem a alegria da salvação, sem o brilho nos olhos, sem força para caminhar. Por quê? Porque não obedeceu o que a palavra de Deus nos ensina. Eu queria que você pudesse fazer uma alta análise da sua própria história, se algo parecido com isso não tem talvez te travado, tem te impedido, tem segurado, né, a sua vida. Mas nunca, né, não é tarde para que você, talvez nessa noite, talvez você olhe, né, o nome dessa pessoa, você possa se lembrar, o Senhor Espírito Santo vai trazer a memória, porque é interesse dele que a sua vida esteja, né, que você esteja bem, para que você possa consertar. Se é algo que está escondido, que precisa conversar com Deus, dobre o seu joelho, irmão. Confesse os seus pecados, o Senhor, Ele te perdoa. Você não precisa ir na frente de alguém, você pode confessar a Deus, para que possa receber perdão da parte do Senhor. Está claro isso, irmãos? Então essa é uma das duas, né, formas de confissão na Bíblia, quando se confessa por causa do pecado. Mas existe outro tipo de confissão que eu queria que nós pudéssemos gastar, né, um tempo aqui para que nós possamos pensar juntos. É a confissão por causa do nome de Jesus. A confissão por causa do nome de Jesus. É muito sério isso. Aqueles que confessarem diante dos homens. A palavra do Senhor diz: eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante. Quem fala isso é Jesus Cristo. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai senão por mim. Nele não há engano, nele não há dolo. Então nós devemos levar e ter consideração pelas palavras que brotaram dos lábios do nosso Mestre. Quando você vê o contexto desse texto que nós acabamos de ler, lá no capítulo 10, é a chamada dos seus discípulos para que pudessem ir pregar o Evangelho. E ele, claramente, ele não somente chama, mas ele começa a explicar o que poderia acontecer com ele. No versículo 20, no capítulo 10, no versículo 16, ele fala assim: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sério isso, né? Imagina a ovelha no meio de lobo, gente. Vai ser o quê? Vai ser devorada. Ovelha no meio de lobo, com certeza ela vai ser devorada. No 17, ele diz assim, ó: vocês serão entregues nos tribunais. Quem que quer isso? Ser entregue em tribunal? Quem que quer passar por esse tipo de constrangimento? Quem que quer, né, enfrentar cortes, enfrentar tribunais, e principalmente naquele contexto que eles estavam falando, né? Ele fala no 21 assim, ó, no versículo 21 desse capítulo 10, é que irmão entregaria outro irmão à morte.
Preste atenção nisso, gente, que coisa séria. Divisão dentro da própria família por causa do nome de Jesus, por causa de confessar e de andar e obedecer aquilo que o Senhor Deus estava falando. E o contexto, né, lá no 22, ele fala: sereis odiados por causa do meu nome. Jesus falando. E lá mais embaixo, né, dentro do mesmo texto, ele fala assim: mas aqueles que me confessarem, aqueles que obedecerem, aqueles que forem fiéis, aqueles que de fato entenderem, né, aqueles que não me negarem, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Isso é algo que deve chamar a nossa atenção, porque nós vivemos no meio de uma geração e de uma sociedade que as coisas se tornaram muito fáceis. Nós vivemos num conforto, igreja, que com certeza nem Salomão na sua glória viveu da forma que nós vivemos hoje. Nossos irmãos do passado que serviram a Deus, que foram fiéis à palavra do Senhor, eles sofreram muito por causa do nome de Jesus. E eu sempre digo isso, que eu não entendo por que isso, mas de fato a alma humana, ela tem a tendência de quanto mais fácil, quanto mais confortável, quanto mais facilidades ela encontra, mais ela se torna vulnerável. Ela não consegue lidar com muitas dificuldades. Por isso que você vê muitas pessoas querendo desistir de andar com Jesus. E quando você vai conversar com as pessoas de uma forma mais íntima, você vai ver que as coisas são insignificantes, são coisas que não fazem sentido. Talvez uma pessoa que não cumprimentou, talvez uma pessoa que virou o rosto ou não tratou bem, talvez uma palavra que ela ouviu no ministro, e essa palavra causou algo no coração dessa pessoa, e já não quer mais vir à igreja e ter comunhão com a igreja, porque ouviu algo, e isso fez com que ela talvez desistisse, e talvez as pessoas até vêm, mas o seu coração já não está mais junto. Então, em outras palavras, ela começou a desistir. Aquela força que tinha anteriormente para caminhar com o Senhor Jesus foi perdendo, porque viu algo, porque provou algo, porque recebeu algo que ela não gostou. Então, as pessoas não lidam bem com isso, com o conforto que nós vivemos, né, na sociedade que nós estamos. E isso a gente vê que quanto mais as pessoas passam por dificuldades, passam por lutas, às vezes em países que são carentes, a gente vê tanta fidelidade, a gente vê as pessoas se desdobrando para fazer a vontade de Deus. E às vezes quando a gente vê pessoas no primeiro mundo, vivendo num lugar confortável, para quem mora nos Estados Unidos da América, comparado com o restante do mundo, é rico. Talvez você não saiba disso, mas é. Nós temos um nível de vida que muitos países não têm, gente. Muitos países do mundo. Por isso que as pessoas querem vir para cá. Mas isso não deveria ser uma desculpa para que nós não venhamos andar com Deus em integridade de coração. E confessar ao Senhor, e falar que Ele é o meu Senhor. Então, eu queria que você fosse comigo lá em Timóteo, quando ele fala do amor ao dinheiro. Ele fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitos males. Aí ele fala: mas tu, homem de Deus, segue a fé, né? Ele fala, né, a piedade. E depois lá no mais embaixo fala assim: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, a constância, a mansidão. Vamos ver o outro, 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste, o que a Bíblia diz ali, igreja? A boa confissão. A boa confissão, perante muitas testemunhas. Quando nós temos que confessar, nós recebemos perdão da parte de Deus, é uma bênção, todos nós queremos ser perdoados, amém, igreja? Mas aqui está falando de outro tipo de confissão, está falando da boa confissão. Se você tiver o 13, pode colocar para mim, por favor? Exorto perante Deus que persevere, né? Preserva a vida de todas as coisas perante Cristo Jesus, que diante
de Pôncio Pilatos fez o que, igreja? A boa confissão. É a confissão que nós fomos chamados para fazer. Que nós pertencemos a Deus. Que nosso coração é dele. E que as circunstâncias, elas não vão nos parar. As circunstâncias, elas não vão nos deter. Nós não vamos retroceder na nossa caminhada com Deus. Independente dos obstáculos, das lutas, das dificuldades que talvez acontecerão conosco. Talvez não, acontecerão, gente. Todos nós passaremos por provações. Todos nós passaremos por aflições. Por isso que Jesus vem e fala assim: tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse mundo, nesse lugar, nessa terra, nós passaremos sim por aflições. Mas é necessário que nós possamos estar sempre preparados. Para quê? Para dar razão da fé que existe em nós. E fazer o quê? Fazer a boa confissão. O Senhor Jesus é o meu Senhor. O Senhor é o meu Salvador. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou retroceder naquilo que o Senhor tem me ensinado, naquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu creio na palavra do Senhor para a minha vida. Eu creio no propósito de Deus para a minha história. Eu creio na minha vida, mas eu também creio na vida dos meus filhos. Eu creio na posteridade. Eu creio naqueles que virão. Eu creio que Deus está fazendo sim na minha vida. E eu vou perseverar em caminhar com o Senhor. Isso é a boa confissão. Isso é quando nós falamos não somente para o mundo visível, para os homens, mas quando nós declaramos isso, isso ressoa no mundo espiritual, que nós pertencemos ao Senhor e que nós não vamos retroceder. Isso é algo que nós não podemos deixar de fazer, igreja, nós não podemos deixar de fazer. Lá em Romanos, fala algo muito interessante, fala assim, ó, eu queria que pudesse colocar para mim Romanos 10, já está lá. Com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e com teu coração credes que Deus o ressuscitou entre os mortos, será o que, igreja? Gente, não é brincadeira o que nós estamos falando. Olha o outro versículo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz, se confessa a respeito da salvação. Com a boca se confessa a respeito da salvação. A sua boca é importante. Aquilo que você fala, as palavras que brotam dos seus lábios, elas têm um peso eterno. Não somente para o tempo que nós estamos vivendo, mas também para o tempo vindouro, aquilo que acontecerá depois. E quando nós vemos e prestamos atenção no versículo começo, a gente não tem como não lembrar e como não fazer menção do contexto que essa palavra foi mencionada. Paulo escreve essa carta aos Romanos e a história nos diz que no ano 64 Roma ela foi queimada. Praticamente grande parte da Roma antiga ela foi queimada. Tinha mais ou menos 14 bairros e parece que só sobraram 4 bairros ali, mas o restante daquela cidade foi queimada. E os cristãos, eles foram considerados os culpados, ou seja, eles tiraram a culpa, naqueles que creram em Jesus, aqueles do caminho. E a história diz que para que pudesse punir os cristãos, eles os prendiam. Alguns eram levados aos coliseus para que pudessem ser mortos, pelos animais, mas muitos morreram num poste aceso como se fosse uma tocha viva. Chegou um tempo em Roma que se acenderam tantas tochas humanas que as ruas eram iluminadas com cristãos. E eles poderiam sim sair dessa tortura ou dessa morte se eles confessassem a Curios, César como sendo o Senhor e não Jesus sendo o Senhor. Então o contexto dessa palavra é aquele que confessar com a boca que Jesus é Curios, é Senhor, e com o teu coração, que não pode ser somente palavras, tem que ser algo que vem de dentro para fora, creres que Deus o ressuscitou entre os mortos. A palavra de Deus, não sou eu que digo, a palavra de Deus diz que será salvo. Então é algo muito tremendo. Não somente palavras, mas palavras que são
que são embasadas em crer naquilo que está sendo falado, em ter consciência de quem é, consciência da fé que carrega. Nós vemos muitas pessoas, e a gente, se fizer uma avaliação e uma pesquisa dentro do nosso país, do Brasil, 70% a 80% das pessoas, elas se autodenominam cristãs. Mas a gente sabe que as suas vidas, o seu procedimento, as suas posturas, as suas decisões, aquilo que é importante e relevante na vida dessas pessoas, elas declaram algo diferente. Então a gente sabe que aquilo de fato é algo que somente brota dos lábios e não vem do coração que de fato entregou completamente ao senhorio de Cristo Jesus. Muitos querem ser salvos, querem que Jesus seja Senhor, que Jesus seja Salvador das suas vidas, mas repudiam que Jesus, nele também tem que ser Senhor das nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim, Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ou seja, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Isso, quando nós olhamos aquele contexto, Paulo fala justamente isso. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas poderiam fugir da morte, dos seus bens serem tirados, de perderem muitas coisas. Então essa confissão tinha peso, gente. E hoje nós vemos pessoas que confessam o Senhor Jesus, mas essa confissão não vem embasada e não vem junto com obedecer, com obediência. Então são palavras que somente procedem dos lábios e não procedem do coração. Jesus, certa vez, conta uma história que um pai, ele chamou os seus 2 filhos e mandou que os 2 pudessem trabalhar na vinha. E um deles falou assim, eu vou. Mas passou-se o tempo e não foi. E o outro que não queria ir, passou-se o tempo e foi. E ele faz a pergunta aos fariseus, desses 2, qual de fato obedeceu? E eles responderam, aquele que foi. Que mesmo que não confessou, mesmo não falou que ia, mas no final das contas ele se dispôs a ir. Ou seja, se dispôs a obedecer. Tem muitas coisas que o Senhor ministra na nossa vida. Eu tenho certeza que não é a primeira vez que você entra numa igreja evangélica e muitas coisas o Senhor já tem ministrado ao teu coração. Confessar a Jesus é quando você abre os seus lábios e confessa, Ele é o meu Senhor, a minha vida está nas mãos dEle, e que a palavra do Senhor fala que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu não vou me envergonhar do Evangelho, eu não vou me envergonhar de Cristo, eu não vou tentar andar nos meus próprios caminhos, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus caminhos. Essa pessoa se dispõe a servir a Deus, essa pessoa se entrega totalmente ao senhorio de Cristo Jesus. Ela não quer ter somente o Senhor como o Salvador da sua vida, mas ela entende que Ele também agora é Senhor. E quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, é justamente isso. Ele é o Senhor da minha vida. Se Ele mandar eu para a direita, eu vou para a direita. Se Ele mandar eu para a esquerda, eu vou para a esquerda. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a consciência que agora eu já não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao Senhor. Isso é declarado não somente com palavras, mas com atitudes. E isso faz a diferença na nossa vida, Isso faz completamente toda a diferença na nossa vida. Como confessar ao Senhor? Como é que é isso? Como é que a gente faz isso? Nós confessamos com os lábios e nós cremos no nosso coração. Amém. Nós cremos no nosso coração que o Senhor o ressuscitou entre os mortos. Mas no capítulo 33 do texto que nós estamos estudando, fala algo que é sério e traz tremor no nosso coração. Ele fala o seguinte, que aqueles que me negarem diante dos homens, eu também os negarei diante do meu Pai que está no céu. Será que é possível negar Jesus? É. Quais são os motivos que os homens hoje negam a Jesus? Por que negam a Jesus? Eles negam a Jesus, por quê? Porque eles não entenderam aquilo que Deus está fazendo na vida deles hoje. Eu queria trazer nessa noite 3 motivos que as pessoas, elas não entendem isso, esse assunto que nós estamos acabando de falar aqui, nós estamos traçando nessa noite. Primeira coisa que os homens negam a Jesus é por causa da incredulidade. As pessoas pensam que isso é mais uma religião, isso é algo mais que as pessoas, às vezes nós relativizamos a palavra de Deus
e as pessoas dizem assim, um pensa de uma forma, o outro pensa de outra forma, mas eu tenho a minha forma de pensar. Então, Jesus, na verdade, isso se chama universalismo, ou seja, todas as pessoas, no final das contas, vão ser salvas. Gente, isso não é o que a palavra de Deus nos ensina, e não foi um pastor, não foi um homem que escreveu a palavra do Senhor, na verdade foram homens inspirados por Deus. E o que faz com que a pessoa tenha esse relacionamento, por isso nós estamos chamando essa série de fundamentos, é que ela possa de fato confessar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. É pela graça, como estudamos a semana passada, isso é mediante a fé, nós temos que crer nisso. Isso não, você talvez fale, isso é papo de pastor, não é? Gente, nós estamos falando da sua eternidade. Nós estamos falando da eternidade dos seus filhos. Nós estamos falando da eternidade. Sabe o que é eternidade? Eu sempre digo que nós não sabemos o que é eternidade. A gente conhece tempos limitados. 1 ano, 2 anos, A gente determina isso. Mas quando estamos falando de eternidade, nós estamos falando de tempo sobre tempo sobre tempo. Jesus fala assim, confessar, eu vou ter relacionamento com Ele pela eternidade, de eternidade a eternidade. Por quê? Porque eles não me negaram, eles não viraram as costas para mim diante dos homens, eles não foram incrédulos. A palavra que chegou até o ouvido deles, eles creram, por isso que é pela graça, mediante a fé, não é dom de, não é por obras humanas, mas é dom de Deus. Por que isso, pastor? Para que ninguém se glorie na presença de Deus. Em outras palavras, não chegue diante do trono da graça do Senhor e fale assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fazia aquilo lá, eu era bom para com aquele, eu era bom para com aquela. Gente, na verdade, todos nós somos maus. É a graça de Deus operando nas nossas vidas. É o favor imerecido de Deus que nos dá acesso ao trono da graça do Senhor. Pastor, mas tem um mais mal que eu tenho. Tem uns que são bem ruins mesmo. Mas o critério que é medido é o critério de Deus. Queria que você imaginasse, tipo uma peneira. Na peneira de Deus ninguém passa. Isaías fala assim que Deus, olhou para ver se tinha um justo sequer, e não conseguiu achar um. Isaías fala que todas as nossas obras de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Ou seja, sujeira, imundícia. Nem vale a pena falar aqui o que é isso. Mas o contexto fala que é algo assim, bem nojento. Os homens são egoístas, avarentos. Muitas vezes gostam daquilo que vai nos trazer conforto e prazer. Temos dificuldade de sermos doadores. Às vezes a gente faz decisões que são convenientes para o momento que nós estamos vivendo. Então é a graça de Deus, e quando o Espírito, depois que nós cremos na palavra da verdade, no Evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo nos cela. Quando o Espírito Santo nos cela, começa-se a obra que nós chamamos de santificação em nós. Então, aquele homem duro, difícil, ele começa a ser transformado. Aquela mulher fofoqueira, aquela mulher que ficava olhando a vida da vizinha, que ficava criticando um aqui, criticando outro ali, ela começa a ponderar nas coisas eternas de Deus, e as coisas começam a fazer sentido, ela começa a ver a sua debilidade também. Então ela começa a usar de misericórdia com o vizinho, com a vizinha, com a irmã. O que é isso? Isso é o convencimento da pessoa do Espírito Santo em nós, para que nós possamos entender que também nós precisamos dessa graça, nós também precisamos desse favor. Nós não podemos apontar dedo para ninguém. Por quê? Porque quando nós apontamos tem 3 aqui apontando para nós. Em outras palavras, nós também precisamos dessa graça, desse favor. Isso tem que ser falado, isso tem que ser confessado, isso tem que ser colocado para fora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que incredulidade pode sim fazer com que nós venhamos a negar Jesus. Isso é sério, A segunda coisa que eu vejo que pode fazer com que as pessoas neguem a Jesus é a vergonha. Vergonha vem depois da queda.
Quando você vê Adão se escondendo com vergonha atrás, que coisa mais ridícula, atrás de algumas árvores, como que você vai esconder de Deus atrás de 2 arbustos, 3 arbustos? Isso é ridículo, mas a vergonha faz com que muitas vezes as pessoas façam isso. A palavra do Senhor diz assim: porque de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olha que sério isso, gente. Ter vergonha de falar de Jesus, ter vergonha de declarar quem nós somos. Você sabe, tem gente que de fato é o crente 007. Ninguém sabe que ele é crente, irmão. Ele vai na veia, ninguém sabe que ele é crente, ele não confessa, ele não fala: eu sou de Jesus, eu não me envergonho do meu mestre, eu não me envergonho, porque eu sei o que ele fez por mim, o que eu tenho é gratidão, eu não posso me conter, eu tenho que falar, eu tenho que confessar, eu tenho que mostrar para o mundo da onde ele me tirou. Ele tem um testemunho, porque ele entende o que ele era e que agora o que ele é em Cristo Jesus. Isso faz a diferença, gente. Nós não podemos nos envergonhar do Senhor. Nós não podemos nos envergonhar das palavras do Senhor. Ah, mas tem ambiente que é difícil sim, mas é nesse ambiente que o Senhor quer te usar. É nessa circunstância que o Senhor quer que você possa ser de fato sal, que você seja luz. Por quê? Porque ali é trevas. E você tem que falar aquilo que o Senhor tem te ensinado. Então a responsabilidade está conosco, que a gente não pode se envergonhar do Evangelho, nós não podemos nos envergonhar de Jesus Cristo, nós não podemos nos envergonhar das palavras. Uma luta, muitas vezes, para que a gente possa explicar para as pessoas que é necessário batizar, gente. Tem gente que tem 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos, aí a gente pergunta por que não quer batizar. Talvez não seja a hora, talvez não seja o momento, e a gente vê todo tipo de desculpa. Mas a gente sabe que lá no íntimo, no profundo dessa pessoa, a resistência que ela tem para não batizar é porque ela não quer ofender um tio, ela não quer ofender uma tia, ela não quer que outras pessoas, seus amigos, o vejam que agora ela é cristã de fato. Então ela fica meio no anonimato. Ela gosta dos cultos, ela gosta da mensagem, ela gosta de ouvir a palavra, mas ela não se posiciona. Por quê? Porque tem vergonha. Isso é sério. Por que é sério? Por causa das palavras de Jesus. Não por causa das minhas palavras, mas por causa das palavras de Jesus. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Está falando de quem? De Jesus, quando vier na sua glória, e na do meu Pai e dos santos anjos. Então, a segunda coisa é vergonha. Primeiro incredulidade, depois vergonha, e depois, eu creio que de fato faz com que as pessoas não confessem a Jesus, mas neguem o Senhor, é a falta de coragem. Falta de coragem. Quando você vai lá no livro da Bíblia, Apocalipse, eles falam que, a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Sério isso. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Quando a gente vai na história, gente, quando eu leio e quando eu estudo a história, às vezes eu fico com vergonha. Assim, eu fico olhando para os meus irmãos na fé que deram a sua vida pelo Evangelho, pela causa de Cristo. E hoje, às vezes, a gente, por causa de um calor mais forte, a gente pensa em ficar em casa. Isso é incomparável. Estava lendo sobre Policarpo. Policarpo foi um dos discípulos de João, o último apóstolo, E a história diz que foram atrás de Policarpo, um homem com um testemunho tremendo. E quando chegam os guardas para prender Policarpo, eles acharam ele numa fazenda, num lugar longe, e ele pede um tempo para orar. E a história diz que nesse tempo ele foi orar, e depois de orar ele foi e preparou a comida daqueles que estavam perseguindo a ele. Ele vem e serve todos os seus perseguidores, alimenta-os primeiro,
para que depois eles pudessem comer, renovar as forças e depois levá-lo para que ele pudesse ser julgado pelo governador. E quem conhece a história sabe que ele chega diante do governador e o governador o prende e o governador começa a tentar, barganhar com ele, fala: se você negar o Senhor, de fato eu vou permitir que você seja liberado. E ele fala aquela frase que aqueles que estudam a história da igreja sabem, ele fala: há 86 anos eu tenho servido, e só o bem tem feito a mim, como eu poderia agora negar o meu Senhor? E a história diz que eles colocam fogo em Policarpo, e ele morre ali, queimado, mas sem negar o Senhor. Esse é o tipo de história que a gente fica comovido quando a gente lembra de homens fiéis ao Senhor dessa forma. Ah, mas isso aconteceu tem muito tempo atrás, nos nossos dias já não acontece mais, pastor. Mentira, acontece sim. 2015, eu me lembro que teve um pastor que ele converteu no Irã. Tem vários casos, gente. O pastor converte no Irã, ele com um jovem de 19 anos, ele começa a seguir a Cristo, e ele chega um tempo da vida dele que ele não quer que os seus 2 filhos se matriculem numa escola muçulmana. E por causa disso, ele vai e é preso. E essa história vazou em vários países do mundo, até no Brasil chegou essa história. Ele se chama Youssef, não me lembro o último nome dele, mas o que acontece? Ele é enforcado, depois de muitas tentativas, mas deram a ele a oportunidade de voltar a ser muçulmano, mas ele decide não fazer, mas ele fez a boa confissão e disse: eu pertenço a Jesus e agora não posso retroceder mais. Vocês viram na internet, há uns 2, 3 anos atrás, eu creio que foi 2015, quando 21 irmãos vestido de uma roupa laranja, eles foram levados até uma praia e foram ali degolados pelo ISIS, E eles, naquele momento ali, eles confessaram também e fizeram uma boa confissão e não negaram o Senhor. Então isso está acontecendo nos nossos dias, gente que de fato não nega o chamado, não nega o Senhor, não nega a fé. Mas para isso a gente precisa de coragem. Tempo atrás nós conversamos sobre os jovens, porque eles queriam colocar, a gente conversou sobre colocar o nome do grupo deles de Underground. E eu me senti na responsabilidade de conversar com eles para que eu pudesse explicar o que significava isso. É um nome em inglês que fala que a tradução é subterrâneo. É uma coisa que vai para baixo. E isso foi retirado de uma história de uma igreja underground, que quando essa igreja começou a desenvolver na Romênia, com o pastor Richard Wilbrand, ele foi perseguido por causa da fé no Senhor Jesus. Conta-se no livro dele que ele chegou numa conferência do Partido Comunista, e ali aqueles homens ali que falavam que eram cristãos, eles estavam se associando com Lenin e absorvendo toda aquela mensagem, e a sua mulher, muito crente, muito fiel a Deus, cutuca ele e fala: você não vai fazer nada não? E ele vira para ela e fala: se eu fizer alguma coisa eu vou morrer. Não está vendo aqui como é que é esse negócio? E ela vira para ele e fala assim: é preferível ter um marido morto do que ter um marido covarde. E ele falou assim: então vou ter que ir. E ele foi. Era a cadeia nacional na Romênia. E ele ali, ao invés de declarar que Lenin era o Senhor, que ele declara: Jesus é o Senhor, nós não vamos abrir mão da fé. Ele ficou 14 anos por causa disso, preso numa cadeia. 14 anos da vida dele. Conta ele no livro que há 14 anos ele não via uma cor, era tudo cinza, porque o uniforme dos seus torturadores era um cinza, dos guardas cinza. Ele estava num porão. Ele ficava 17 horas por dia, às vezes falando: comunismo é bom, cristianismo não vale, it's bad, comunismo is good, cristianismo é estúpido. Ou seja, eles colocando uma gravação na mente dele para que ele pudesse ouvir aquilo constantemente.
Mas ele guardou a fé, ele guardou a fé. Passando por torturas, ele conta no livro que eles colocavam ele dentro de uma caixa, e ele tinha que ficar agachado, e nessa caixa tinha vários pregos. Quando ele começava de tão cansado que ele ficava a se adormecer, os pregos o cutucavam, né? Porque ele não podia nem mexer para um lado, nem para o outro, nem para trás, nem para frente. Tortura pesada, gente. Por que isso? Porque ele entendia que ele não poderia negar a Cristo, e que ele tinha de fato, até o final da vida dele, confessar o Senhor. Pastor, por que o Senhor está trazendo tanto testemunho assim, tão dramático para nós? Estou trazendo porque muitas vezes coisas insignificantes estão nos tirando do rumo. Coisas que, um cansaço, uma indisposição, uma febre, algo que a gente fala assim, isso aqui não pode ser, mas é. E às vezes a gente deixa de caminhar, de fazer o que tem que ser feito, de falar do amor de Deus para as pessoas, porque nós estamos envergonhados. Porque nós às vezes não estamos ouvindo, mas nós não estamos crendo, porque se nós estivéssemos crendo de fato, nós daríamos passo concernente àquilo que nós temos ouvido. Então é um assunto sério, porque quando Jesus vem e fala assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então não é um assunto que a gente pode brincar com ele. Talvez a gente fale assim, pastor, eu sou o cara todo atrapalhado, eu sou uma mulher que tem tanta dificuldade na minha vida, eu tenho isso. Gente, já é um bom começo. Já é um bom começo, quando a gente começa a reconhecer que nós não somos merecedores disso, que nós não somos capazes, que nós, na nossa força, nós não conseguiremos absolutamente nada. Então é o começo de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Você não pode nada, mas o Senhor pode tudo. Você é fraco, eu sou fraco, eu sou isso, aquilo. Glória a Deus, porque você reconhece. Agora é o começo da sua caminhada, é o começo de você, aproximar do teu Senhor, do teu Salvador. Por isso que ele se chama Senhor e Salvador, gente. Porque nós não podemos. Nós não damos conta. Nós não somos capazes. Nós não somos competentes para isso. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos desse favor. Nós precisamos desse cuidado. Nós precisamos desse Salvador na nossa vida. Às vezes o orgulho quer que no nosso mérito a gente consiga fazer algumas coisas. Só que nós somos decepcionados conosco mesmo. Que a gente vê que quando a gente vai tentando alguma coisa, a gente quebra a cara, porque a gente não consegue. Paulo foi um homem de Deus, amém? E ele vem e declara justamente isso, lá no capítulo 7. Ele fala assim, miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar disso? Em outras palavras, ele está falando assim, eu não posso. Eu não dou conta. Glória a Deus, porque nós temos um Salvador. Glória a Deus, porque Ele nos chama nessa noite para que nós possamos entregar nossa vida para Ele. A graça é quando nós entendemos isso, que nós não somos capazes, que nós não somos competentes o suficiente, que nós precisamos do Salvador. Que tremendo Salvador nós temos, Jesus de Nazaré. Vamos ficar de pé. Quando eu me casei, há 25 anos atrás, e vim para Filadélfia, eu vim porque eu tinha me casado, minha esposa é daqui, mas algo também estava incomodando meu coração. Eu nasci e fui criado dentro da Igreja Católica. Alguma coisa estava me incomodando, eu queria mais de Deus. Eu não sabia explicar muito bem o que eu queria, mas eu queria mais de Deus. Eu queria mais, algo mais da parte do Senhor. Mas a tradição e aquilo que eu fui ensinado no decorrer da minha vida, isso era muito forte em mim. Eu não queria, de fato, trair
eu me sentia como um traidor, gente. Indo nas igrejas evangélicas, mas existia um clamor dentro do meu peito que eu queria mais de Deus na minha vida. Mais experiência com Deus, mais intimidade com o Senhor. E eu fiquei um pouco dividido dentro de mim. Um lado eu queria mais e ia na igreja, nós íamos, eu e a Janete, visitávamos aqui, visitávamos ali, porque nós queríamos algo diferente da paz do Senhor. Mas do outro lado, as tradições, aquilo que eu fui ensinado, isso me travava. E eu me lembro que nós fomos um dia numa igreja hispana, ali na Boulevard, e o culto já tinha começado. E às vezes eu ia com vontade de sair já, de voltar. Porque dentro de mim era uma revolução, não sabia se ia, se ficava. Aí eu falei assim, o pastor já começou lá, vou embora. E eu me lembro que lá de baixo era uma igreja assim, no basement, né? E uma irmã falou assim, irmão, não se vá. Apenas empezada a predicação. Aí, me viu. Tem que ir, né? Então vamos. Nós fomos e nós ficamos quase 3 anos. Estou contando essa história porque eu lembro que o pastor, ele sempre fazia um apelo no final da ministração. E ele fazia um apelo e ele falava mais ou menos assim: aquele que quiser aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que quiser confessá-lo nessa noite, você tem a oportunidade. Quando ele começava a falar, eu quase que me escondia atrás daquele que estava à frente, assim, achava alguém para... Falei, esse pastor de novo falando esse negócio, gente. Será que ele não tem outra coisa para falar? Até gosto de estar aqui, mas essa hora me incomodava tanto, gente. Um lado queria, outro lado não queria, porque eu me sentia um verdadeiro traidor. Assim que eu me sentia. Isso passaram-se meses, até mesmo anos. Mais ou menos uns 2 anos, eu não me lembro do tempo, mas demorou muito tempo. Até que um dia que foi um missionário na igreja, ele ministrou na parte da manhã, e ainda não quis fazer esse comprometimento com o Senhor, não quis confessá-lo como o Senhor e Salvador da minha vida. Mas nesse dia um casal de missionários foram na minha casa, e ali com 2 pessoas, 4 pessoas, eu e minha esposa, nós não tínhamos filhos ainda. Ali ele me chamou para que eu queria fazer essa confissão, confessar o Senhor como o Senhor da minha vida. E nesse momento, ali com aquele casal de missionários, eu abri os meus olhos, meus lábios e disse: eu quero, nessa tarde, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Gente, isso foi impactante para mim. Isso mudou a minha história. Eu que tinha tanta vergonha de caminhar assim e ir até o pastor quando ele me chamava, nessa noite eu fui o primeiro ali na fila. Aquilo foi quebrando, como se tivesse quebrado coisas ali, resistências no mundo espiritual. Nós estamos falando de coisas espirituais. Quando nós temos coragem de aceitar o Senhor como o Senhor, o único Senhor e o único Salvador da nossa vida, cadeias quebram, barreiras se desabam, são desfeitas. E isso tem que acontecer na nossa história. Todos nós aqui. E se você nunca teve a oportunidade de fazer isso, queria que você pudesse talvez usar essa noite para que você pudesse entregar a sua vida a Jesus Cristo. Feche os teus olhos, porque isso é muito particular. Queria que você inclinasse a sua cabeça, porque eu sei que nesse momento aqui há lutas internas no coração de pessoas tão preciosas. Quero te falar que Deus te ama tanto, amado irmão, amada irmã. Deus tem te cercado na sua vida. O amor de Deus tem te envolvido. Você é precioso, você é preciosa. Ele te ama. Ele quer que você possa estar assim na eternidade juntamente dele. Ele quer chegar diante do Pai Celestial e falar assim: esse é meu servo. Ele não me negou. Ele não virou os olhos. Ele não virou as costas para mim. Ele não teve vergonha de mim, nem teve vergonha das minhas palavras. Este é o seu nome. O Senhor quer fazer isso. O Senhor quer fazer isso. E eu não queria que você permitisse que nem a incredulidade, nem a vergonha
nem tampouco a falta de, falta de coragem, a covardia venha te impedir de fazer isso nessa noite. Que você possa sim, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ter coragem para levantar uma das suas mãos e aceitar o Senhor como o único e suficiente Senhor da sua vida. Queria saber se tem uma vida nessa noite, se tem uma pessoa nessa noite que quer fazer isso, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aquele que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Se você, talvez desviado do Evangelho, a sua vida já não... Você um dia sim aceitou o Senhor como o Senhor da sua vida, mas a sua vida tomou um rumo perigoso. E você hoje, você está longe dos caminhos do Senhor, pelas decisões que você tomou. Eu queria saber se você quer reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite. É o momento que o Senhor Deus te dá para que você tenha esse período de reconciliação com o Senhor. Eu não quero te envergonhar, eu quero, verdade, que você seja notado pelos anjos. Eu quero que os anjos tomem nota que você de fato entrega a sua vida ao Senhor, você reconcilia com o Senhor, você tem a sua vida respaldada pelo Senhor nesse momento. Queria saber se tem uma vida nessa noite, uma pessoa, uma alma, um corajoso, uma mulher de Deus, uma mulher que não está preocupado com o que a vizinhança está pensando, o que os parentes estão pensando, um homem que não está preocupado com o que os familiares no Brasil estão pensando, mas está preocupado com a sua eternidade. Se tem alguém no nosso meio, eu queria que você levantasse as suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus possa trazer com convencimento ao seu coração nessa noite. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Todos nós levantássemos as nossas mãos. Nós vamos pedir que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações. Que haja um enorme incômodo nos nossos corações. Porque o Senhor, Ele vê e sonda a alma. Ele vê e sonda a condição que nós estamos. Ele não vê como vê o homem, Ele vê no mais íntimo do ser. O Senhor te ama, Ele não quer que você fique sem estar na presença do Senhor. Pai amado, nós agradecemos essa noite pela Tua palavra. Senhor, que o nosso coração seja um coração fiel, Senhor, que nós não venhamos a retroceder na caminhada da fé, Senhor, que nós não venhamos voltar atrás, que nós não venhamos, Senhor, por coisas pequenas, por coisas mínimas, Senhor, negar o Senhor na nossa vida, Senhor. Nós não queremos, Senhor, mas o que nós queremos é confessar o Senhor em alto e bom tom, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é a esperança da glória, Senhor. Nada, Senhor, nada podemos sem o Senhor, sem um toque especial do Senhor nas nossas vidas. Nós entregamos diante do Senhor os nossos caminhos, pedindo que o Senhor endireite as nossas veredas, Senhor, e que haja assim esclarecimento, Senhor, da Tua boa vontade, da Tua boa palavra nas nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre o Teu rebanho, Pai. Pai amado, nós vamos ter que sair desse lugar, mas o meu clamor, o meu pedido, Senhor, que o Senhor possa ir conosco, que o Senhor possa, Senhor, nos direcionar na vida, Senhor, no dia a dia, nos nossos afazeres diários, na nossa caminhada, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, vir, Senhor, continuar ministrando aos nossos corações. E que nós possamos ser, sim, Senhor, um testemunho vivo do poder de Deus nessa cidade. Abençoa cada família aqui representada, abençoa, Senhor, cada jovem, abençoa cada casal, abençoa, Senhor, cada pai de família, abençoa, Senhor, com a Tua presença, Senhor. Senhor, vem abraçando com amor eterno, Senhor. Vem cuidando de cada um dos meus irmãos, Senhor. E agora eu te peço, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre todo o rebanho do Senhor. E aquele que crê dessa forma, pode dizer um amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queria agradecer as pessoas
que nos assistiram pela internet. É uma honra ter vocês conosco. Nosso pedido e nossa oração é que você possa, receber essa palavra que o Senhor ministrou no seu coração nessa noite. Deus te abençoe e que vocês possam dar um abraço no irmão que está do seu lado e dizer como ele é, como ela é preciosa. Amém? Precioso na sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém e amém.